Obrigado a todos pela comida, estava uma delícia, né? Todos que prepararam, estava muito gostoso tudo aí, né? Muito obrigado. Vamos voltar com o nosso tema. Nós estávamos falando sobre a cura daquele paralítico em Cafarnaum, né? E estávamos falando dos seus amigos, né? Eu queria que a gente visse algumas qualidades, já falamos de algumas, mas desses amigos, e olhar para as nossas vidas e ver se nós estamos tendo, né, essas mesmas qualidades com nossos amigos. Se eles veem em nós pessoas com as qualidades desses 4 amigos. Olha só de novo então, volta lá para Marcos capítulo 2, né, que é o nosso texto. Mas olha algumas qualidades e características desses homens. Primeira delas, nós já falamos disso, mas só para a gente poder lembrar, eles estavam preocupados com o seu amigo e queriam achar ajuda para ele. A segunda qualidade ou característica, tinham fé que Jesus podia curá-lo. Eles não podiam, mas eles levaram o seu amigo para quem podia. Não somente oraram pelo seu amigo, mas colocaram seus pés junto com as orações, né? E fizeram algo. A oração com certeza é muito importante, sem dúvida, né? Mas se nós pudermos orar e agir, acredito que temos muito mais força, né? Aqueles 4 podiam simplesmente estar orando para Deus que Deus curasse o seu amigo. Importante isso. Mas além de estarem orando, eles levaram o amigo até Jesus. Colocaram as suas orações junto com os seus pés, né? E agiram. Importante essa característica de ação. Número 3. Falando ainda um pouquinho dessa fé dos amigos, pode ser que o paralítico não tivesse fé. Nós não sabemos. Mas os amigos tinham, né? E isso foi importante para Jesus, não é? A fé daqueles amigos. O paralítico, o texto não fala aqui se o paralítico tinha fé ou não, mas os seus amigos tinham e Jesus aceitou isso. E número 3, eles não permitiram que circunstâncias difíceis os desencorajassem. Quantas circunstâncias difíceis se apresentam à nossa frente que nos desencorajam, não é? Está chovendo muito, hoje eu não vou no estudo. Está muito sol, hoje eu não vou no estudo, né? Eu estou muito cansado, não é? Olha, eu trabalhei, você nem sabe o que eu fiz hoje de manhã, joguei bola a manhã inteira, eu estou cansado, não vou para o estudo, né? Amanhã tem que acordar cedo, se eu ficar lá até 7 horas, né? Depois das 7 eu sei que vai ter um outro lanche, então eu não vou sair às 7, vou sair mais tarde, né? Aí eu não acordo de manhã. Quantas desculpas poderiam ter sido dadas? Nós já falamos aqui muito, né? Se eu voltar para buscar o meu amigo, eu não vou conseguir estar lá com Jesus. E aí, o que eu faço, né? Eu vou e deixo o meu amigo que não tem como ir? Ou eu faço um esforço, levo ele comigo, mesmo que isso cause um pouco de dificuldade para mim, né? Esses amigos não permitiram que circunstâncias difíceis os desencorajassem. E isso é uma coisa importante para nós, né? Sempre existe uma maneira, se nós estivermos dispostos a encontrá-la. Sempre. Sempre. Às vezes é uma maneira difícil, mas ela existe, né? Se eu estou disposto a não deixar que a circunstância me desencoraje, eu acho uma maneira. Agora, muitas vezes, a circunstância, por menor que possa ser, já nos desencoraja.
e nós não fazemos a vontade de Deus, né? Esses amigos não eram assim. Olha que amigos fantásticos, né? Amigos verdadeiros aqui, que não somente falavam, mas que agiam, né? E Jesus então enxerga essa cena, né? Ele está na casa, a gente não sabe aqui se era a casa dele, se era a casa de algum dos seus discípulos, mas ele estava em casa. E de repente, ele vê uma parte do telhado lá, né? Acho que estava mais na frente dele, não estava lá no fundo, bem na frente dele, né? E de repente ele olha para cima e aquilo começa a cair, uns gravetos, umas folhas, uns negócios de palha. E aí, hein? Poeira, né? Você já se sentiu incomodado ou incomodada com algumas coisas que talvez acontecem durante o culto que tiram a sua atenção? Né? Imagina se Jesus falasse: para com isso, né? Vocês estão atrapalhando o ensino. Imagina, né? Que situação seria, né? E muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo ou nem sabe o que levou para que aquilo acontecesse, né? E a gente reclama, né? Tá certo, eu sou o primeiro a dizer aí que o culto precisa ter ordem, né? Lógico, né? A gente tem que estar concentrado no que nós estamos fazendo, né? Nós estamos prestando um culto ao Senhor Deus. Tem que ser, com todo respeito, com tudo, mas às vezes uma criança começa a chorar e a gente já fica chateado, né? Puxa, isso está tirando a minha concentração. E eu fico olhando para trás, dando uma dura na mãe, né? E a mãe não fala nada. A gente não age assim às vezes? Né? Não digo da dura, mas eu olho de uma maneira que, como se eu falasse: oh, você não está vendo que o seu bebê está tirando a minha atenção? Né? O pai também, né? O pai também, né? Verdade. Mais o pai do que a mãe, né? O pai não liga para nada, né? Mas isso mesmo, né? E olha, com certeza causou um transtorno ali. Com certeza, né? Com certeza. Além de ter quebrado o telhado da casa, né? Imagina, né? E às vezes a gente fica tão chateado, perde a concentração por tão pouca coisa. Tão pouca coisa, né? Às vezes alguém chega atrasado e a gente fica pensando: puxa vida, mas olha, chegou atrasado. E a gente vem de carro. Você não sabe se aquela pessoa, quantos ônibus ela tem que pegar, né? Ou ele tem que pegar. Não sabe o tipo de dificuldade que aconteceu na casa daquela pessoa antes deles saírem para o culto. E a gente fica chateado com tanta coisa, sem entender, muitas vezes, o porquê, né? Sem se colocar no lugar daquelas pessoas, né? E eu não vejo Jesus fazendo isso aqui, não. Eu vejo as pessoas que estão ouvindo fazendo. Mas eu não vejo Jesus ficando bravo com esses amigos, reclamando porque quebraram o telhado da sua casa, né? Jesus olha para este paralítico sendo abaixado na sua frente. Né? Alguém tinha levantado uma mão? Ah, desculpa, acho que você volta. Se você levantou, eu continuei falando. Nesse ponto mesmo, é mais uma dúvida que pintou. Por exemplo, o paralítico ele foi curado pela fé dele ou pelas atitudes desses 4 amigos? Ótima pergunta. Vamos continuar nossa história. Acho que a gente vai conseguir responder, tá? Mas aqui, nesse início aqui do nosso texto, nós não sabemos se o paralítico tinha fé. Nós sabemos dos amigos, né? Mas não importa. Aqui no caso, Jesus aceitou isso, né? Mesmo que a fé fosse só dos 4 e não do paralítico. Tem muitas curas que Jesus cura a pessoa sem nada a ver com fé. Tem outras que Jesus quer ver a fé primeiro, né? E ele fala: tua fé te salvou. Outras não, né? Outras ele faz a cura e
não tem nada a ver com a fé. Né? Nesse caso aqui, nós estamos vendo os 4 amigos levando esse paralítico até Jesus. Nós não sabemos se o paralítico tinha fé, nós não sabemos se os 4 amigos tinham fé, parece que os 4 amigos tinham. Porque olha o esforço que eles estão fazendo para levar o seu amigo até Jesus. Mas vamos continuar a história, eu acho que vai ficar mais claro aí a pergunta do Walter, né? E ele vê esse paralítico, então, sendo abaixado na sua frente, e ele para o seu ensino. Nós não sabemos também o que Jesus estava ensinando, mas ele para o seu ensino e dá atenção àquele homem que estava precisando de ajuda. Olha só que coisa, não é? Quantas vezes nós estamos fazendo algo, e aqui eu estou falando com pais e mães, quantas vezes nós estamos fazendo algo importante e vem o nosso filho, a nossa filha e quer a nossa atenção e nós falamos, agora não. É? Ou quantas vezes nós chegamos em casa cansados depois de um dia de trabalho e os filhos só querem estar junto com o pai ou com a mãe que chega tarde do trabalho e querem então com um sorriso no rosto para passar um tempo com seu pai e a sua mãe, e o pai e a mãe falam, eu estou muito cansado, agora não. Né? Jesus parou o ensino dele, importante que ele estava fazendo, e vai dar atenção para este homem que está sendo colocado na sua frente. E ele vai direto ao problema. Qual que era o problema aqui? Pecado. Exatamente. Jesus vai direto no problema, pecado. E ele oferece a este homem a maior de todas as soluções, né? A cura do pecado. Interessante isso, né? Que ele vai falar de pecado. Olha, Jesus mostra aqui que ele, muitas vezes, ele nos dá bênçãos antes de nós pedirmos e muito melhor do que nós pedimos, não é? Por enquanto, o paralítico nem abriu a boca. Os amigos não abriram a boca e Jesus já tocou direto no assunto. Teus pecados estão perdoados. Olha só, né? Não tem uma passagem que fala que Deus é poderoso para fazer muito mais do que quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, né? Acho que é Efésios capítulo 3, né? 20 e 21. Deus muitas vezes nos dá bênçãos antes de nós pedirmos, sem a gente abrir a boca. E muito melhor do que nós pedimos. Na maioria das vezes, não todas, na maioria das vezes, Jesus curava primeiro o exterior, depois ele perdoava os pecados. Mas aqui, o perdão dos pecados veio antes da cura física. Antes. Jesus cura o seu espírito antes do seu físico. E a gente fica perguntando por quê, né? Por que que aqui é diferente, né? Muitas vezes Jesus fazia o contrário, né? Ele curava o exterior, depois falava, olha, teus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. Aqui não, ele fez o inverso. Ele cura o interior primeiro, depois ele cura o exterior. Pode ser que a paralisia deste homem fosse resultado de algum pecado. A gente não sabe, né? Pode ser. O judeu achava que o pecado era a causa de doenças físicas. Lembra aquele cego que Jesus vai curar lá em João, né? Ah,
Quem que pecou aqui, né? Foi ele ou foram os seus pais, né? Então, o judeu achava que uma doença física que alguém tivesse era resultado de um pecado que a pessoa cometeu. E pode ser que este homem tenha ficado paralisado por causa de um pecado. Às vezes ele foi roubar alguma coisa e caiu do cima do telhado e ficou paralítico. Mas a gente não sabe, né? Não sabe. Mas Jesus vai tocar primeiro no problema maior, que era o pecado, e não a sua paralisia. E ele olha então primeiro para esse homem, depois ele olha para os lados e ele começa a escutar os críticos, né? Os críticos daquilo que ele tinha acabado de falar. E provavelmente esses críticos haviam chegado lá na casa de Jesus bem cedo, porque eles queriam os primeiros lugares. Eles queriam estar ali na primeira fila. Ah, eu lembro uma vez, nunca mais vou fazer isso. Meu filho queria assistir um show de um determinado cantor aí, que ia fazer um show lá no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque lá, né? E tinha cadeiras ou tinha pista. Logicamente que ele queria ficar na pista e queria ficar lá na frente, né? Então, eram 12 horas de show, que eram vários cantores, 12 horas. Começava 10 horas da manhã e terminava 10 horas da noite. Logicamente que os portões iam abrir lá umas 7 horas da manhã. Então, para eu sair de Valinhos até chegar lá, eu tinha que sair cedinho de casa. Nós fomos. Achamos um bom lugar para parar, chegamos lá antes dos portões abrirem, mas já tinha fila. Já tinha gente lá, mas a gente estava quase que na frente. Bom, abriu os portões às 7 horas, nós entramos correndo, conseguimos chegar, acho que ficamos na segunda fileira em pé. O palco, tinha gente na nossa frente, depois nós, né? 3 horas para começar o show, e você não podia sair dali, porque saísse dali você perdia o lugar, né? E depois, como é que você ia voltar com não sei quantos milhares de pessoas que tinham na pista ali, né? Então eu tive que ficar em pé, sem ir no banheiro, das 7 da manhã às 10 da noite. Quando nós saímos de lá, o meu filho estava bem, eu estava andando assim, ó, como se fosse um robô, porque minhas pernas não conseguiam se mexer. Eram 15 horas em pé, né? Mas ele queria estar ali na frente, né? Eu vejo esses mestres da lei aqui, esses críticos, assim, né? Eles chegaram bem cedo lá, eles queriam estar na frente, porque queriam os melhores lugares para ouvir Jesus e para que Jesus falasse alguma coisa sobre eles, né? Olha, poxa, vocês estão aqui na frente, parabéns, né? Parabéns, a turma do fundão lá, né? Ó, não, a turma da frente aqui, parabéns, né? Eles estavam querendo ouvir alguma coisa assim. E esses eram os críticos que começaram agora a murmurar até no seu coração, sem falar nenhuma coisa audível, né? E Jesus faz uma pergunta interessante para eles, né? Jesus falou, teus pecados estão perdoados. E eles começaram a murmurar. Que é isso? Perdoar pecados? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Quem é esse aqui que fala que pode perdoar pecados? E Jesus então faz uma pergunta para eles, né? Interessante. O que é mais fácil eu falar, hein? É teus pecados estão perdoados? Ou falar, pega o seu leito aqui e anda? O que é mais fácil falar? Teus pecados estão perdoados. É óbvio, ninguém vê. Se falar, pega o teu leito e anda, vamos ver se vai andar mesmo, né?
Agora, falar teus pecados estão perdoados, eu não sei se está ou não. Eu não consigo ver, né? Então Jesus faz essa pergunta para eles. Vocês estão aí murmurando no coração de vocês, falando que eu falei que o pecado dele está perdoado? Então o que é mais fácil falar, hein? É teu pecado está perdoado ou pega o teu leito e anda? Interessante que eles ficaram quietinhos, né? Aí Jesus fala, então, para mostrar para vocês aqui, ó, grupinho da frente aqui, né? Ainda bem que não tem ninguém aqui na frente, aqui, né? Grupinho da frente aqui. Que eu tenho poder para perdoar pecados, que vocês estão murmurando contra isso? Paralítico, ou Ricardo, né? Nós chamamos ele de Ricardo, né? Ricardo, pega o teu leito e anda. E aí? Vai andar ou não vai andar? Agora é que nós vamos ver, né? Se Jesus tem poder ou não. Porque isso era uma coisa visível. Lógico que é mais difícil eu falar, pega o teu leito e anda. Falar que os pecados estão perdoados é fácil. E o paralítico pegou a sua cama e andou na frente de todos eles. E o texto termina dizendo, né? Todos, né, atônito, todos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Você acredita que Deus conhece os seus problemas? Como ele conhecia o problema daquele paralítico? E conhecia o pensamento dos fofoquinhas também. Conhecia o pensamento deles, sem dúvida, tá certo, né? Deus conhece o meu e o seu problema. Deus sabe da minha e da sua dificuldade. Será que nós temos alguma coisa que está roubando a nossa fé? Algum obstáculo que está roubando a sua fé? Eu acho que essa história nos ensina, em primeiro lugar, que nós não precisamos passar por nossas dificuldades sozinhos. Olha esse paralítico aí, né? Ele tinha os seus amigos. Sozinho ele não ia conseguir. Me faz lembrar um outro milagre, né? Do tanque de Siloé, né? Não tem ninguém para me colocar no tanque. Não eram esses 4 amigos aqui, eram outros, né? Se fossem esses 4, eles estavam lá ajudando, né? Nós não precisamos passar por nossas dificuldades sozinhos. Nós temos amigos, irmãos em Cristo, que querem nos ajudar com as nossas dificuldades. E nós precisamos lembrar disso, né? Nós temos um Deus que nos conhece e sabe exatamente do que eu preciso, se é algo interior ou se é algo exterior, né? E muitas vezes nós achamos que não temos ninguém, né? Ninguém consegue me ajudar com esse problema. Esse problema eu tenho que resolver e ninguém mais, né? Muitas vezes nós agimos assim. E eu acho que essa história, esse milagre nos mostra, né, além dessas qualidades desses amigos que são tão importantes, que nós precisamos ter, em primeiro lugar, que Jesus e Deus conhecem nossas dificuldades, nossos problemas. Não tem nada que ele não saiba de nós. E que também nós não precisamos passar pelas dificuldades, pelos problemas sozinhos. Nós temos irmãos e irmãs, amigos, né, em Cristo, que estão prontos para nos ajudar com qualquer problema que nós tivermos. Agora, temos que tomar cuidado para não contar o nosso problema para quem não precisa ouvir, né? Senão, no domingo seguinte, a igreja toda está sabendo do seu problema, porque aquele irmão, aquela irmã pediu orações para todo mundo por causa do seu problema, né? E você contou aquilo na confidência, né? Mas sim, nós precisamos de ajuda, com certeza. Quando Jesus mais precisava, lembra? Ele levou 3 dos seus amigos para orar com ele. Ele não queria passar por aquilo sozinho. E nós precisamos lembrar disso, né?
Nós temos problemas, Deus conhece os nossos problemas e nós temos amigos, irmãos e irmãs em Cristo que estão prontos para nos ajudar com os nossos problemas. Eu estou pulando alguns aqui por causa do nosso tempo, nós vamos ter que fazer isso aqui numa segunda etapa. Hoje nós não vamos conseguir fazer milagre aqui na aula, né? Não tem como, né? Então vamos deixar isso para uma segunda etapa. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre esse milagre da cura desse paralítico em Cafarnaum, que talvez chamou sua atenção, que você quer colaborar com o que a gente já falou? Sim. É. E a ilustração desses amigos é a importância da gente buscar amigos que te levem para perto de Deus. Ótimo. Né? Amigos que te direcionem para o caminho correto. Uhum. Porque esse paralítico, ele poderia não falar sobre a fé dele, mas fala sobre a fé dos amigos. Uhum. Então, através da fé dos amigos, ele foi curado. Uhum. Então, os nossos jovens, né, a sociedade que a gente vê, que a gente vive hoje, a gente vê que o mundo está dragando eles. Sim. E é uma fase que é difícil. Você às vezes quer fazer parte na escola, na faculdade. Você não quer ser o careta. Uhum. Né? E aí, às vezes, você acaba passando, os jovens, né? Acaba passando por cima de valores, de coisas que crê, justo só você aceita. Sim. Então, a importância de escolher amigos que te levem para perto de Jesus. Amigos que tenham, né, os valores, as virtudes, aquilo que você crê que vai te aproximar de Deus. Se você não escolher amigos errados, eles não vão. Se o paralítico tivesse amigos errados, não iria talvez nem saber quem é Jesus. Sim. Ótimo ponto, né? Muito bom, obrigado, né? A importância de escolhermos amigos que nos levem para Jesus e não nos levem para alguma outra coisa. Excelente, muito bom ponto aqui desse texto, né? Muito bom. Olha, o texto aqui não fala, né? Falando um pouquinho sobre a pergunta que o Walter tinha feito antes, né? O texto aqui não fala sobre a fé do paralítico, tá? Acredito eu que se o paralítico não tivesse fé antes, agora ele tem. Tá? Agora ele tem. Mas o texto não fala que foi a fé do paralítico que fez com que Jesus olhasse para ele e o curasse. Tá? A gente não pode dizer com certeza se sim ou não sobre o paralítico. Sobre os amigos, sim, né? Porque senão os amigos não iam passar por todas aquelas dificuldades para levar o paralítico até Jesus. Os amigos, sim, demonstraram uma fé grande, né? Levando o paralítico, subindo no telhado, quebrando o telhado, abaixando o paralítico, né? Tá? Então, a gente não pode dizer com certeza, né? Com certeza é gostoso de pensar, mas a gente não tem todas as respostas aqui sobre a fé do paralítico, nesse caso. Tá? Uma coisa interessante que nós não falamos aqui, que eu acho muito interessante também. Qual que era a profissão de Jesus, hein? Carpinteiro. Era fácil para ele arrumar o telhado, né? Não era? Ué, essa é a minha praia, né? Não faz mal, depois eu dou um jeito aí. Ou pode ser que aconteceu um outro milagre que nós não estamos vendo aqui, né? Pode ser que na hora Jesus só olhou para o telhado, voltou tudo para o lugar e pronto. Não é mesmo? Não importa, né? Não importa. Qualquer jeito lá, com certeza o telhado foi consertado. Né? Tá? Só uma curiosidade para a gente pensar um pouquinho aí. Tá bom? Vamos lá para Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. A cura desse endemoninhado. Tá? Aqui já se passaram vários outros milagres também que nós não vamos falar. Por exemplo, o filho daquela viúva, tá? Que Jesus ressuscita. Tá? Não vamos falar desse milagre hoje. A cura de um cego e de um surdo.
quando Jesus acalma o mar. E logo depois que Jesus acalma o mar, nós temos essa história da cura deste ou destes endemoninhados. Tá? Marcos capítulo 5. De novo, como nós vimos lá com a história do paralítico, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas vão contar essa mesma história. João não conta essa história, né? João tem uma outra coisa em alvo. É mostrar que Jesus é realmente o Filho de Deus. E ele vai concentrar em alguns milagres que enfatizam muito mais isso. Então, Mateus, Marcos e Lucas contam essa história. Tá? Nós vamos ver aqui em Marcos. Vamos ler então juntos, é um texto um pouco maior aqui, mas vamos ler do versículo 1, capítulo 5, tá, de Marcos, versículos 1 até o 20. Eles atravessaram o mar, tá? Então Jesus tinha acabado de acalmar uma tempestade ali no finalzinho do capítulo 4. E eles atravessam o mar e chegam à região dos Gerazenos ou dos Gadarenos, dependendo da tradução que você tem. Fica do outro lado do mar da Galileia, tá? Numa região fora da onde era o território dos judeus. Tá? Então, se você está olhando no seu mapinha, você está olhando de frente para ele, você tem o mar da Galileia e você tem o rio Jordão. Tá? Do lado de cá, do lado esquerdo do rio, é todo o território ali onde você tem o povo judeu. Do outro lado, do lado direito, é onde você vai ver essas histórias, tá? Lembra quando Josué estava acampado, né, com o povo de Deus, antes deles atravessarem o Rio Jordão para conquistar Jericó? Eles estão desse lado aqui do rio. Então essa região aqui também vai ser desse lado aqui do mar. Então eles atravessaram todo o mar, Jesus acalma a tempestade e eles chegam nessa região dos Gerazenos, ou dos Gadarenos. Versículo 2. Quando Jesus desembarcou, um homem, tá? Marcos vai dizer que é um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Não sei sobre você, mas eu teria entrado no barco e voltado, né? Bem rápido, né? Versículo 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Olha só, uma força descomunal desse homem, né? Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha que situação, não é? Se você morasse ali perto, você escutava aquele homem de noite berrando, né? Devia ser uma situação muito, muito terrível isso aqui. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Olha que diferença, né? Da maneira como ele normalmente é. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Interessante aqui, o espírito imundo usando o nome de Deus, né? Interessante isso aqui, né? 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Com certeza não era nessa voz que eu estou usando, devia ser uma voz muito mais assustadora, né? Respondeu ele: porque somos muitos. Olha só. Muitos demônios dentro daquele homem. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região.
Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada era cerca de 2.000 porcos. Olha quantos espíritos tinha naquele homem. E eles atiraram-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. O povo curioso, né? Vamos ver o que aconteceu. Dá para ver que não eram judeus aqui, né? Porque estavam cuidando de porcos, né? Não eram judeus. 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha só que coisa. E ficaram com medo, em vez de ficar alegres, né? Devia ter medo antes, agora não, né? Mas ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Olha o versículo 17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Puxa vida, em vez de estar agradecido, obrigado, o Senhor tirou esse monstro aqui que assustava a gente todo dia, né? Fica mais um pouco aqui, tem outros monstros que a gente conhece aqui que a gente quer que o Senhor dê um jeito, né? Mas não, eles mandaram Jesus embora dali. Olha que coisa. 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Mas Jesus não o permitiu. E disse: vá para sua casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, né? Eram 10 cidades que faziam parte daquela região, Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Vamos falar um pouquinho desse milagre aqui. Fica evidente a conexão desse milagre com o que tinha acabado de acontecer. Jesus acalmando aquela tempestade no mar, né? Jesus tinha acabado de acalmar o mundo exterior e agora ele vai acalmar o mundo interior, né? É fácil da gente ver essa conexão quando a gente está estudando o texto. Mateus fala que eram 2 endemoniados. Marcos e Lucas falam que era só 1. E agora? Ah, tá vendo? Tem contradição aqui nos evangelhos. Ah, tá vendo? Não é de Deus. Olha, muita gente fala isso, né? Ó, mas um fala isso, outro fala aquilo outro, né? Olha, o Espírito Santo inspirou Mateus, Marcos, Lucas para contarem essa história. Mas o Espírito Santo não tirou o negócio pessoal, né? A maneira, a característica de contar. É como, por exemplo, se a gente saísse daqui e a hora que a gente entrou no nosso carro aqui na avenida, acontecesse um acidente de carro. E era um Fusca branco que bateu numa Brasília creme. E aí a polícia vem e uns 3 ou 4 de nós vão contar para o policial o que aconteceu. Talvez alguém vai falar: não, eu vi, um carro bateu no outro, mas não sabia a marca, não sabia a cor, né? O outro vai falar: não, eu vi, foi o Fusca que bateu na Brasília. Os dois estão contando a mesma história, mas estão contando com as suas características pessoais. Um que vai ser um pouco mais observador vai dizer: não, eu vi, foi o Fusca branco que bateu na Brasília creme. E aí o outro vai falar: não, eu vi mesmo, eu vi o motorista do Fusca branco
ele não estava prestando atenção, estava no celular, e a Brasília creme freou e ele bateu atrás. É a mesma história, é o mesmo acidente, mas vão ser contados com as características pessoais de cada um. É o que nós estamos vendo aqui, tá? Provavelmente eram 2. Mas talvez o Marcos e o Lucas vão concentrar num deles que era o mais agressivo, o mais falante, o que estava mais em evidência daqueles 2. Então é a mesma história, mas vai ser contada de acordo com as características pessoais de cada um. O Espírito Santo não tirou isso de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão contar a mesma história, mas com as suas próprias palavras, né? Com as suas características. Então, é isso que nós estamos vendo. Provavelmente eram 2, porque Mateus fala que eram 2, mas Marcos e Lucas concentraram num deles só. Aquele que talvez fosse ou estivesse mais em evidência, tá? E eles estavam aqui nos sepulcros, olha, no cemitério, né? No lugar onde as pessoas enterravam os mortos. Eram lugares considerados impuros, porque os mortos estavam lá. Não era um lugar como é hoje, por exemplo, né? Que muitas pessoas vão no cemitério para visitar, para colocar flores, né? Não era como era hoje. Era um local onde as pessoas não iam muito. E eles estavam lá, né? Mas os sepulcros davam abrigo para esse homem ou para esses homens, né? Ainda hoje, numa das cidades da Decápolis, uma cidade chamada Gadara, existem habitantes que moram nos sepulcros. Ainda hoje tem, nesse local. E eu creio que essa história mostra para nós, esse milagre, mostra 3 forças em ação aqui. 3 forças em ação. A primeira é Satanás. A primeira força que está em ação nesse milagre, né? Essa história dramática mostra o que Satanás faz com as pessoas. O que Satanás faz com as pessoas. Satanás é um ladrão, né? A palavra de Deus fala isso, cujo propósito é destruir. Destruir. Ele rouba as pessoas de toda a sua sanidade, de todo o seu autocontrole. Enche as pessoas de medo. Olha o que Satanás faz com as pessoas. Rouba essas pessoas da sua própria casa. E você vê pessoas assim andando pela rua, não vê? Lá em Valinhos tem. Pessoas que andam pela rua conversando com elas mesmas. Tem algumas que eu acho que são assim, mas a hora que você vê, ela tem uma coisinha no ouvido aqui e ela está falando no telefone, o telefone está no bolso, você não vê, parece que ela está conversando com uma pessoa invisível, né? Não são essas que eu estou falando. Mas você vê de vez em quando numa praça, numa rua, uma pessoa de repente tá andando, ela começa a berrar e falar um monte de coisa, não é? Você fica com medo, não fica? Não é? Acho que não é muito diferente do que nós estamos vendo aqui. Satanás rouba essas pessoas da sua sanidade, do seu autocontrole, rouba essas pessoas da sua casa, da sua família, dos seus amigos. Olha esse homem ou esses homens aqui, sem ninguém, sozinhos, vivendo como animais, se cortando, gemendo, assustando os outros. Mateus fala que ninguém podia passar por aquele lugar. Todos tinham medo e Jesus vai passar exatamente por ali. Essas pessoas perderam a sua paz, perderam a sua razão de viver. Olha o que Satanás faz com as pessoas. Exatamente
o que nós estamos vendo nesse personagem aqui. Lucas fala que eles estavam nus, sem nenhuma roupa. Nós nunca podemos ou devemos subestimar o poder destrutivo de Satanás. Ele só quer destruir, ele só quer roubar as pessoas daquilo que elas têm. Ele é o nosso inimigo e ele quer nos destruir. Esse é o primeiro poder que nós vemos em ação aqui. Satanás. O segundo poder em ação, a sociedade. A sociedade. Essa história também mostra o que a sociedade costuma fazer com pessoas problemáticas. Ela isola, ela põe essas pessoas sob guarda e muitas vezes até prende pessoas problemáticas. E aqui nós vemos em Marcos que esses homens, ou esse homem, eles tinham uma força sobre-humana, né? Eles eram presos com correntes, mas eles destruíam essas correntes. Hoje, mesmo com toda a ciência, com toda a tecnologia que nós temos, a sociedade ainda não sabe como administrar os problemas causados por Satanás e pelo pecado. Não sabe. Ela não sabe o que fazer, então ela isola, ela prende, ela coloca num lugar onde ninguém vê. E a terceira grande força em ação nessa história é o Salvador. Aqui eu consegui os 3 S's, né? Satanás, a sociedade e o Salvador. E olha o que Jesus fez com a necessidade desse homem ou desses homens. Primeira coisa que Jesus fez, ele foi até eles, né? Ele não desviou daquele caminho onde ninguém ia, ele foi direto até eles. E enfrentou uma tempestade, né? Lembra? Ele tinha acabado de acalmar uma tempestade no mar. Ele enfrentou uma tempestade para chegar até esse homem. Alguns até acham, interessante isso aqui, alguns acham que a tempestade que Jesus acalmou teve origem com Satanás. Porque Jesus usou as mesmas palavras para acalmar o mar do que ele usou aqui com os demônios. Olha, por exemplo, aqui, olha o capítulo 4, versículo 39. Quando Jesus acalma o mar. Olha que interessante isso aqui. Marcos 4, 39. Jesus se levanta, repreende o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Vai para o comecinho de Marcos, olha o capítulo 1 de Marcos. Versículo 25. Quando Jesus está expulsando um demônio aqui. Ele fala no 1,25, cale-se, saia dele. As mesmas palavras que ele usa para acalmar o mar, né? Aquiete-se, cale-se. É a mesma palavra que Jesus usa. Então, muitas pessoas, ao estudarem essa história, acham que a tempestade que Jesus acalmou foi algo causado por Satanás, para que impedisse Jesus de chegar até esse homem. Que Jesus vai usar as mesmas palavras quando ele expulsa um demônio no começo de Marcos, para fazer com que o mar se acalme. Na nossa língua aparecem palavras diferentes, mas você vai ver no original são as mesmas palavras. Então tem gente que acha isso. Achei uma coisa de curiosidade, que ele usa os mesmos termos, mas ele enfrentou uma tempestade para chegar até aqueles homens. Nada podia parar Jesus.
para chegar até aqueles homens que precisavam dele, ou aquele homem ali em Marcos. Então, a primeira coisa que Jesus fez, ao contrário da sociedade, né, que isola, que esconde, Jesus vai até eles. Primeira coisa que Jesus fez. Depois, Jesus fala com eles e deixa que eles falem com ele. É uma conversa, né? É uma troca de palavras. Jesus conversa e escuta o que eles têm para dizer. Jesus tratou aqueles homens com respeito. Talvez algo que ninguém havia feito. Amor e respeito. As pessoas simplesmente deixavam eles, prendiam com correntes, ninguém estava lá com eles. Jesus vai até eles, Jesus conversa, trata aqueles homens com respeito e escuta o que eles têm a dizer. Interessante, né? Nós ouvimos aqui, nós falamos no versículo 7, que os demônios estão dizendo, né? Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus. Nós aprendemos em várias passagens da palavra de Deus, uma delas lá no livro de Tiago, que os demônios têm fé. Não tem? Tiago fala isso, né? O que adianta você dizer que tem fé e não tem obra? Até os demônios têm fé, né? Os demônios sabem quem Deus é, sabem quem Jesus é. Interessante, o demônio aqui, ou a legião, está usando o nome de Deus. Eles têm fé. Eles acreditam em Deus e acreditam na divindade de Cristo. E parece, pelo texto aqui, que eles também acreditam num futuro julgamento. Vai lá para a passagem de Mateus, a mesma passagem sobre essa cura. Olha comigo um dado interessante lá. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 29. Aqui a mesma história, só que contada por Mateus. Versículo 29, eles vão dizer para Jesus: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Parece que os demônios também sabem, além de acreditar em Deus, na divindade de Jesus, que vai haver um futuro julgamento e eles já estão condenados. Né? O Senhor veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Espera um pouquinho, nós ainda temos um tempinho aqui, né? O Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Parece, né? Parece que dá a entender isso, né? Com essa conversa. E eles sabiam que Jesus tinha o poder para tirar eles dali e mandar para um outro lugar. E eles falam para Jesus: olha, tá bom, então, se é para tirar a gente daqui, manda a gente então entrar naqueles porcos. Nós não entendemos por quê. Eu acho que tem uma explicação, mas é difícil a gente entender por que eles não simplesmente ficaram soltos, né? Ó, deixa a gente sair daqui, pronto. Não, mas parece que eles tinham que entrar em alguém. Ou num ser humano, ou num animal. Parece que era isso, né? Se o Senhor vai tirar a gente desse homem, então nós temos que entrar em alguma outra coisa. Ficar solto por aí a gente não pode. Parece que é essa a ideia, né? Então, eles sabiam que Jesus também tinha esse poder. Então, Jesus vai até eles, Jesus conversa com eles. Mateus relata que aqueles demônios, né, fazem a pergunta: o Senhor veio aqui para nos atormentar antes do final dos tempos? Mostrando, né, de novo que eles tinham muito entendimento sobre o que iria acontecer. Que eles já estavam condenados e por ser condenados, eles querem
acabar com a vida de muitas pessoas, né? Para que essas pessoas não sejam salvas por Deus. Parece que é isso que nós estamos entendendo aqui com esse texto, né? E a primeira afirmação de Jesus aqui, né? Vamos voltar lá para o nosso texto, lá em Marcos 5, versículo 8. A primeira afirmação de Jesus para eles era: saia deste homem. E eles não atenderam o que Jesus falou, né? Tanto é que eles falaram: o que queres conosco? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Jesus tinha falado: saiam desse homem. E eles não queriam sair, né? Eles não responderam positivamente, vamos dizer assim, a primeira afirmação de Jesus. E aí Jesus pergunta no versículo 9: qual é o nome de vocês? Qual é o seu nome? E eles respondem: legião. Olha, uma legião romana podia ter até 6.000 soldados. Então pode ser que dentro desse homem ou desses dois homens haviam até 6.000 demônios. Não é à toa como é que eles estavam vivendo, né? Como um animal, se cortando, berrando, uivando, vivendo no meio dos sepulcros. Olha que tristeza estava sendo a vida daqueles homens. Lembra o que Satanás faz com o ser humano, né? Exatamente o que nós estamos vendo aqui. E Jesus então vai até eles, conversa com eles e resgata esse homem ou esses homens dessa legião de demônios. Eu acho muito encorajador que os demônios não conheciam o plano de Jesus. Porque se eles soubessem, eles não tinham falado: manda a gente para os porcos, né? Eles não sabem. Tem gente que pensa: eu não posso nem, se eu falar alto alguma coisa, o Satanás já sabe, então nem falo. Tem gente que pensa assim, né? Tem gente que pensa: não posso nem pensar, não quero nem pensar em alguma coisa boa que eu vou fazer, senão o demônio já sabe e ele vai impedir que eu faça. Não. Não é esse entendimento que nós temos da palavra de Deus, né? O demônio aqui não sabe todo o plano de Jesus. Ele acredita em Deus, ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele acredita que vai existir um julgamento onde ele já está condenado, mas ele não sabe todo o plano de Jesus, não sabe. Tanto é que ele vai pedir uma coisa para Jesus que ele nem sabe o que ele pediu. Vai ser uma coisa ruim para esta legião. Eu acho isso muito encorajador, de nós termos a certeza de que o nosso inimigo maior, ele não conhece todo o plano de Jesus, não. Ele está tentando, ele quer nos tirar, mas ele não conhece todo o plano de Jesus. Jesus é muito superior, né? Muito maior. Isso é uma coisa que me encoraja com essa história. Eles pediram para entrar nos porcos e foram aniquilados. Eles não sabiam o plano de Jesus, né? Não tem nenhuma evidência na palavra de Deus que Satanás pode ler a mente do cristão, como eu já ouvi muita gente falando por aí. Nós não temos uma evidência dessa, né? Jesus tem muita coisa que Satanás não conhece. No livro de Apocalipse, você tem isso muito claro, né? O plano de Satanás, e Jesus vai contar esse plano para a igreja. E vai dizer que, olha, a igreja vai vencer, Satanás vai perder, né? Mas ele está tentando levar muitas pessoas com ele. Além de Jesus ir até os homens, além de conversar com eles, além de resgatá-los dos demônios, Jesus os restitui à sociedade, à sanidade e ao serviço.
Jesus não deixa a pessoa perdida. Jesus restitui aquela pessoa que não tinha esperança, que vivia perdida pelo mundo. Jesus cura essa pessoa e restitui essa pessoa à sociedade, a uma sanidade mental, a um serviço que ela pode fazer de novo. E eu acho interessante como nós falamos aqui, né? Que Jesus não deixou aquele homem que ele havia curado segui-lo. Eu acho que se eu fosse aquele homem, eu queria ir com Jesus também. Né? Ah, olha, eu quero estar junto. Poxa, olha, viver não sei quantos anos assim, de uma maneira como um animal. Agora Jesus me restaurou, me retornou a minha sanidade, me curou, me devolveu a minha família. Ah, eu não quero perder o Senhor Jesus de vista, não. Onde Ele for, eu quero ir. Acho que essa seria uma atitude normal de qualquer um de nós. Mas Jesus fala, não, você não vai comigo. Você vai ficar aqui. Né? Você vai ficar aqui. E olha, não existe um desejo mais nobre para um novo convertido. Vamos pensar que esse homem aqui era um novo convertido, né? Não existe uma função mais nobre para um novo convertido do que querer seguir Jesus. É isso que nós estamos fazendo, não é? Não tem coisa mais nobre do que isso. Olha, eu estou deixando a minha vida antiga de lado, eu reconheço que o diabo tinha controle da minha vida, me fazia fazer coisas tão erradas, eu estava perdido. Jesus veio, me trouxe a cura, me restaurou, e agora o que eu quero fazer é segui-lo. Não existe uma função mais nobre do que nós estamos vendo este homem aqui querer fazer, que é seguir Jesus. E Jesus fala para ele, então, você não vai me seguir, você vai ficar aqui e você vai contar para todo mundo aquilo que eu fiz para você. Interessante que este homem fez o que Jesus pediu. Se você vai um pouquinho mais para frente em Marcos, volta lá no capítulo 7, ou vai para o capítulo 7 de Marcos. Olha a partir do versículo 31. Olha a diferença aqui, né? No capítulo 4, nós estamos vendo os homens suplicando que Jesus saísse do território deles. Jesus cura aquele homem, pede para ele ficar e contar para todo mundo o que Jesus tinha falado. Pouco tempo depois, nós estamos aqui no capítulo 7, olha o versículo 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro, atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis, exatamente onde ele estava quando curou aquele homem. E lá era, Jesus, vai embora daqui, nós não queremos você aqui. Olha agora, 32. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos. Olha o versículo 36. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais eles os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Que mudança de atitude daquele povo de Decápolis. Antes não queriam Jesus lá. Agora que aquele homem curado fez o seu trabalho, agora eles querem receber Jesus. E trazem os seus doentes para Jesus curar. Talvez a gente possa falar aqui, né, que esse homem aqui foi um dos primeiros missionários aos gentios. Ele fez o seu trabalho muito bem feito. Interessante, né?
Você já pensou por que Jesus mandou aqueles demônios para os porcos? Você já pensou nisso? Será que Jesus tinha o direito de destruir 2.000 porquinhos que não tinha nada a ver com a história? Né? Ai, se tivesse algumas pessoas aqui defensoras dos animais, ia ficar muito bravo aqui com Jesus, né? Seria uma maneira de chamar a atenção daquela região? Pode ser, né? Pode ser. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Era considerado imundo para o judeu, mas ele não estava no território dos judeus, né? Aquilo era o comércio do povo. Será que Jesus tinha o direito de afundar de uma vez o comércio daquelas pessoas, né? Por causa de 1 ou 2 homens? Por que será que Jesus mandou os demônios para os porcos, hein? A gente pode pensar em muitas coisas. Eu marquei 3 coisas aqui que eu queria falar, mas se você tiver alguma outra ideera, né? Quero ouvir. Talvez chamar a atenção para os gentios. Eles seriam, sim, não eram judeus aí. Ah, mas como que você sabe que não eram judeus? Eles estavam criando porcos. Não eram judeus, né? Tá? Região ali de Decápolis, né? Aquelas 10 cidades ali do outro lado do mar da Galileia, né? Talvez a primeira ideia é para dar provas para quem estava olhando, para quem viu tudo isso acontecer, que um milagre realmente tinha acontecido. Porque era a mesma coisa que nós vimos no outro milagre, né? Ó, teus pecados estão perdoados. E aí? Né? Talvez Jesus estava querendo dar uma prova visual para quem estava vendo o que aconteceu com aquele homem, que alguma coisa saiu daquele homem e entrou nos porcos e os porcos pularam desfiladeiro abaixo. Essa é uma ideia. A segunda, para dar provas para aquele homem ou aqueles 2 homens, dependendo se é Mateus ou Marcos, que os demônios realmente tinham ido embora dele. Né? Talvez sim, para mostrar para o homem que foi curado. Olha, aquilo saiu de você e foi embora, não vai voltar mais. Talvez por isso. E uma terceira ideia, que eu acho interessante, é para mostrar que para Satanás, o porco é a mesma coisa que o homem. Que Satanás não faz diferença entre um homem e um porco. Aliás, Satanás fará do homem um porco, né? Como nós acabamos de ver com esses 2 aqui. Viviam como um animal, se cortando, berrando, longe da sociedade, sujos, né? Acho que seria uma lição bem dramática, né? Que Jesus está querendo mostrar aqui. Eu penso nessa última ideia muito interessante. Que para o nosso inimigo, o homem vale tanto quanto um porco. Ele não faz distinção nenhuma. Aliás, se o ser humano permitir, ele vai fazer do ser humano um porco. Né? Era o destino final deles. Né? Destino final deles, exato, né? Mas pode ser que tenha várias outras ideias, né? A gente não sabe por quê, é uma coisa interessante. Eu gosto de ficar pensando nessas coisas, né? Enriquecendo a história, né? Não muda nada a história que Jesus curou aquele homem, né? Mostrou o seu grande poder. Aquele homem ou aqueles homens fizeram o que Jesus pediu, foram missionários, né? Contaram para o povo o que Jesus havia feito. Mas interessante a gente pensar no coitadinho dos porquinhos, né? Por que será? Tem lá a mão sim? Então existem doenças psicossomáticas, né? Sim. Causadas pela mente. E ali o espírito ninguém vê. E aí, quando Jesus expulsa que ele vai para os porcos, é uma confirmação que eles saíram e que não existe. Sim. Sim, eu acho que essa é uma das ideias, né? Para mostrar tanto para a população que estava vendo, quanto para os 2, que alguma coisa realmente aconteceu. Né? Saiu, eles não viram, ninguém estava vendo os espíritos.
mas viu o que aconteceu, né? O resultado daquilo. Eles entraram nos porcos e os porcos pularam de desfiladeira abaixo e se afogaram. Agora, será que os espíritos se afogaram também? Não sei, né? O texto não fala, né? Mas eles não queriam, de alguma maneira, ficar livres. A gente não sabe toda a história, né? Talvez eles tenham morrido também junto com os porcos. Não sei, né? Mas acho que o ponto aqui não é nem esse, mas o ponto é, acredito que é para mostrar que para o nosso inimigo, o homem e o porco não tem diferença. Ele vai tratar igual, se o ser humano deixar. Agora, eu quero voltar rapidamente só para o versículo 17, depois eu vou pegar algumas perguntas, para a gente poder acabar esse milagre aqui. Capítulo 5, versículo 17, na última coisa eu quero que a gente pense nisso. Então, fala primeiro o que você queria falar. Só observei uma coisa, né? Quando ele fala que a religião, se nós temos essa ideia do Império Romano, né? 6.000 soldados, eu acredito que provavelmente haveria 6.000 demônios mesmo. E com certeza em cada porco entrou mais de um, porque só tinham 2.000, sim, 2.000 sim. porcos, né? E essa relação que você trouxe aí, do crer, né? Que antes o povo ia crer em Deus vendo as coisas, né? Não tinha palavra como nós temos hoje. Sim. E uma coisa bem interessante que eu acho que marca esse ponto é que a importância que Deus dá para cada ser humano. Né? Uhum. Quer dizer, um homem pouco vale para Deus, né? Sim, Comparado a uma outra natureza. Né? é verdade. O que Deus dá por nós, né? Aquilo foi aos olhos humanos, né? Uhum. Sem o povo parar e pensar na maior grandiosidade que foi a cruz. Né? Mas 2.000 porcos, para Deus, um homem vale muito mais. Muito mais. Obrigado. Excelentes pontos, né? Com certeza, o ser humano vale muito mais do que 2.000 porcos. Com certeza. Ótimo ponto aí também. Tá bom. Ótimo. Volta lá para o versículo 17 do capítulo 5. Quero que a gente pense um pouquinho nisso e nós vamos terminar esse milagre aqui com isso. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Saísse do território deles. Será que nós, tá? Pensa em você agora, não no seu vizinho aí, né? Será que nós temos algo no nosso território, na nossa vida, que nós não estamos querendo deixar Jesus entrar? Ou que nós não estamos querendo deixar? Será que nós temos alguma coisa no nosso território? Eles estão falando para Jesus, sai do nosso território. Será que nós temos algo no nosso território, na nossa vida, que nós não queremos que Jesus entre? Ou que nós não queremos deixar de fazer para que Jesus possa entrar? Talvez um vício, talvez uma amizade, talvez uma tradição, talvez um trabalho, que eu não estou querendo Jesus entre, porque eu não quero deixar aquilo. Sai do meu território, eles estão dizendo, né? Será que Jesus está mudando coisas demais na nossa vida e nós não estamos querendo deixar? Será que tem alguma coisa no nosso território que nós estamos dizendo para Jesus, aqui eu não quero que o Senhor entre? Pensa um pouco nisso, né? Pensa um pouco na sua vida. Se tem algo que você sabe, Jesus sabe também, né? Mas que você não quer mudar,
Porque se você mudar, Jesus vai entrar ali e aí você não pode voltar para aquilo. E você não quer deixar aquilo. Tem algo no seu território que você precisa deixar? Ou que você não está querendo que Jesus entre? Aqui no versículo 17, o que eu entendo assim, é que eles, eu acredito que eles reclamaram a perda material, no caso. Estavam vendo a parte material. Sim, lógico, eles queriam que Jesus saísse de lá, porque imagina, né? Já destruiu 2.000 porcos. E os outros que eu tenho lá guardado no outro terreno lá, né? Se Jesus ficar sabendo deles, vai destruir também, né? Não, estavam vendo, creio eu também, que estavam pensando só nessas perdas materiais, né? Sim, muito bom ponto. Eu acho que era isso mesmo, né? Vai embora daqui que já acabou com o nosso comércio, né? Mas vamos trazer isso para nós, né? Tem alguma coisa no nosso território que nós não estamos querendo que Jesus entre? Pensar nisso, tá?